a partir do 36. Jesus em Getsemane. Glória a Deus. Bom, Mateus, essa palavra ela está em Marcos 14, 32 a 42. Ela está em Lucas 22, 39, 46. E está em João 18, 30. É a palavra do Getsemane, né? E dessa palavra é agonia na cruz. Agonia na cruz. Foi o que Jesus passou por nós. 26, 36. 26, 36. Mateus 26, 36. Amém? Não, tem escola bíblica domingo, viu? Não falta. Não falta, a escola bíblica está com 2 professores abençoados. E eu creio que Deus vai levantar muitas pessoas nesse lugar. Glória a Deus. Então vamos ver a palavra do Senhor nessa noite. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar muito. E então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui em velar comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse a Pedro: e então nem só uma hora poderá velar comigo? Vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se é este cálice, não pode passar de mim. Se beber, façai-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me traz. Amém? Podem sentar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Nos dá entendimento e sabedoria, Senhor, para falar essa tua palavra. Tu és fiel, maravilhoso, bondoso, misericordioso, cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não. A palavra do Senhor, ela fala aqui no Getsemane, o título dessa palavra é agonia na cruz. Por que agonia na cruz? É porque Jesus, ele estava angustiado. Jesus, ao chegar no Getsemane, ele ali chamou os discípulos: olha, vamos orar. Jesus, ele nunca tinha chamado os discípulos para orar. Jesus, ele orava pelos discípulos, mas ele nunca tinha chegado aos discípulos e dizer: olha, vamos orar. E os discípulos ali ficaram sem entender por que Jesus estava chamando: olha, vamos orar comigo. E ali os discípulos subiram com Jesus, 12 discípulos,
ao chegar no lugar chamado Getsemane, Jesus escolheu 3, Pedro e João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. E Jesus escolheu aqueles 3 que era mais chegado. Bom, sempre tem, na palavra de Deus diz que sempre tem aquelas pessoas que é mais chegada ao pastor, mais chegada à igreja, mais chegada a Jesus. Sempre vai ter, a família sempre tem, você entendeu? E aqueles 3, Jesus ele tinha mais um apego com aqueles 3. Todos eram discípulos, mas Jesus tinha mais apego com aqueles 3. E então chegou ali, Jesus disse: olha, vocês vão ficar aqui, os 9 vão ficar aqui, e esses 3 vão comigo até mais um pouquinho para frente. Jesus ele não poderia orar ali junto com os irmãos, com todos os discípulos, porque Jesus ele ia soltar algo ali que os discípulos não poderiam ouvir. Por quê? Porque ia entristecer o coração deles. É que muitas vezes, irmão, a gente está aqui na igreja, tem hora que a gente está orando e Deus nos manda que fale mais baixo. Porque se a gente orar, algumas pessoas elas vão ver que o pastor está orando algo muito forte. Isso não é só eu, mas é todos os pastores. Muitas vezes a gente está orando e Deus muitas vezes para a gente fala mais baixo. Porque tem coisas que muitas vezes não é bom que as pessoas ouçam. E Deus ele tem esse propósito. E aí os discípulos estavam ali. E Jesus, ao chegar mais para cima, ele começou a orar. Começou a orar, mas ele começou a entristecer. Ele começou a se angustiar. Muito angustiado. E ali ele não poderia orar junto daqueles 3 discípulos. E ele disse: olha, fica aqui que eu vou um pouquinho mais para lá. E ali Jesus ele saiu um pouco mais para frente. E ali ele começou a orar e começou, as lágrimas dele eram sangue. Ele saía sangue dos poros, porque era muito forte. Era muito forte. O que ele estava falando ali com o pai era muito forte. E ali ele fala: olha, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque o cálice era muito forte, irmão. Ele ia morrer, ele ia apanhar, ele ia ser cuspido, ele ia ser, maltratado. Mas ele escolheu. Ele queria saber o que é que a humanidade queria. O pai disse: filho, não precisa ir, não, pai, mas eu quero saber o que meus irmãos querem. Eu quero saber o que meus irmãos sentem. Sabe por que naquele tempo, irmão, no Velho Testamento fala que Deus, ele, quando ele mandava as pessoas, que as pessoas desobedeciam, Deus abria uma vala e jogava tudo dentro e fechava. Ele fazia isso. Mas Deus queria que as pessoas fossem obedientes a Ele, tivessem uma obediência a Ele. Deus mandava e a pessoa fosse. Mas as pessoas eram rebeldes, as pessoas se rebeldiam, faziam rebeldia sobre Deus. Porque Ele era o soberano, Ele era quem mandava. E as pessoas não obedeciam, aí Deus fazia isso. Mas aí Deus ele não gostava de fazer isso, porque Ele fez o homem do barro. Ele fez lá com a Trindade, ele amassou o homem do barro e fez um boneco e colocou na sua nariz um fogo de vida. O homem ele tem uma palavra, uma passagem na Bíblia que Jesus ele se arrepende de fazer o homem. Deus disse: olha, eu me arrependi de fazer o homem. E aí Satanás disse: opa, se ele se arrependeu de fazer o homem, não é meu. Mas Jesus disse: olha, Deus disse, eu me arrependi de fazer o homem para a terra, o homem era para estar no céu. E aí Satanás perdeu mais uma vez. Aí Jesus, ao chegar, ele começou ali a gritar, começou a se angustiar naquele lugar, orando. E ali ele pediu ao Pai, mas ele não poderia, mas ele
A segunda vez, quando Jesus foi ali orar, a primeira vez chegou e os discípulos estavam dormindo. Não poderá velar nem uma hora comigo. E aí os discípulos acordaram. Mas Jesus disse: olha, fica aí que eu vou outra vez. E ali Jesus ele retornou para o mesmo lugar. E aí disse: Pai, se for possível, se não for possível, que esse cálice se afaste de mim, seja feita a tua vontade, não seja a minha vontade, mas sim a tua. Realmente tinha que ser a vontade de Deus, não a vontade do Filho, porque o Filho ele veio para entender o que é que nós queríamos. O Filho veio para nos abençoar, para cuidar de cada um de nós. O Filho veio porque sabia que nós não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Realmente nós não podemos. Tem hora que a gente fica atribulado. Se alguma coisa acontece com você, você se atribula. Você não pensa, na hora você não bota Deus no coração. Você bota qualquer coisa no coração, mas não lembra de Deus. E Jesus ele veio para andar conosco, para sofrer conosco, para comer o que nós comíamos. Ele comia porque ele veio para isso, mas a comida dele não era aquilo. A comida dele era maná, a comida dele era a palavra, era falar com o Pai, oração. Isso era a comida dele. O discípulo dizia: Jesus, mestre, vem almoçar, vem aqui comer. E ele: eu vou já. Mas ele não precisaria de comer aquilo. Ele comia, era oração, ele comia, era maná do céu, era a comida dele. Mas ele comia com os discípulos, ele comia o que os discípulos comiam, para mostrar que ele veio humilde, ele veio ali uma pessoa humilde. Mas ali ele começou a entristecer, a se angustiar e saber que ele veio, ele tinha que passar por aquilo de qualquer jeito, ele tinha que sofrer, porque ele veio para fazer isso. E ali ele saiu, chegou de novo, estava dormindo, os discípulos estavam dormindo, os olhos pesavam, não conseguiram ficar nenhuma hora ali orando com ele. Mas aí teve algo, Jesus ele voltou de novo. E aí quando Jesus chegou, disse: agora vocês podem dormir, que é a hora de eu me entregar na mão dos pecadores. E ali o discípulo que estava ali para atrair Jesus, ele gostava dele, ele brincava com ele, Jesus amava ele. Eu creio que se Judas tivesse ali na hora, tivesse pedido perdão ao Senhor, ele tinha subido ao céu, porque Jesus ele amava. Judas ele veio, ele traiu Jesus porque Judas era ambicioso. Judas tinha uma missão. Judas queria matar os romanos, aquela classe, porque mataram o pai dele. Ele queria uma vingança. Judas queria uma vingança. E ele achou que Jesus, ele acompanhou o trajetório de Jesus fazendo missão, fazendo cura, libertação. E ele disse: olha, esse é o rei que vai me ajudar. Esse é o rei que eu vou contar com ele. E aí eu creio que Judas ele disse: olha, se eu trair ele, naquela hora ele vai matar todos os homens. Aqueles homens que vêm prender Jesus, ele vai matar tudo. Mas não era isso. Jesus ele não veio para isso. Ele não veio para matar ninguém. Jesus ele não veio para derrotar ninguém. Ele não veio para descumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Não veio para tirar a lei. Ele veio com a graça, mas não veio para tirar a lei. E ali ele ficou ali. Vamos. E aí juntou todos os discípulos, desceram. E ali, mais para baixo um pouquinho, lá vem Judas. Judas e toda a cambada que ia prender Jesus. E aí Judas chegou perto de Jesus e deu um beijo na face de Jesus. Por um beijo foi traído o Filho do Homem. Você imagina, irmão, aquele homem beijar o rosto de Jesus, trair ele, levar ele à morte.
E ele ainda chamou ele de amigo. Amigo. Jesus ainda chamou ele de amigo. Você imagina, se fosse nós, não faria isso. Se fosse nós, falava mesmo. Mas Jesus ainda chamou ele de amigo. E ali, naquela hora que Jesus foi preso, Pedro, imediatamente, Pedro pegou ali a espada e já cortou a orelha de Malco, voou em cima. E Jesus disse: olha, Pedro, não é assim, calma. E ali pegou a orelha, fez um milagre na presença daqueles homens. Pegou a orelha de Malco e colocou no lugar, na hora, um milagre ele fez ali. Os homens estavam tão cegos, irmão, que não perceberam o milagre que ele fez. Ele disse: Pedro, se eu quisesse, meu pai mandava legião de anjos para me guardar, mas é a vontade do meu pai. Calma. E ali Pedro saiu. E aí começou aquela trajetória, irmão. Jesus foi levado a Pilatos, foi levado ao sacerdote, foi levado aqui, ali, acolá. Em cada lugar que Jesus foi levado, as pessoas humilhavam ele. Jesus ele foi humilhado desde o começo, desde o dia que Jesus nasceu para nascer, ele já foi humilhado. Ele foi ali humilhado, não tinha onde nascer, sabe? Então ali ele foi humilhado naqueles homens, ali conversando com ele, e ele era humilhado. E ali ele falava, Pilatos falava: você é rei? E ele dizia: tu diz. Então quer dizer, Jesus nunca confirmou com ele que era rei, mas eles perguntaram: tu é o rei dos judeus? Mas ali crucificaram, vamos crucificar ele, vamos. E os homens queriam que crucificassem. Pagaram a muitas pessoas ali. Olha, eu creio que naquela grande multidão que ali estava ali para pedir crucificação para Jesus, tinha aqueles homens que foi curado, tinha aquelas pessoas que Jesus deu pão, tinha aquelas pessoas que andavam com ele, não os discípulos, mas as pessoas que andavam com Jesus, as pessoas que buscavam ele, ia pelo pão. A multidão ia pela comida, a multidão não ia por ele, ia pelos milagres. Não é diferente de hoje, irmão. Quantas pessoas são curadas, quantas pessoas Jesus cura, e ela não vai agradecer a ele, não vai. Ele só quer a cura, só quer a comida, não quer ele, o curador, aquele que busca, aquele que ama, aquele que protege, não quer. Jesus, as pessoas não querem. Você vê quantas pessoas estão aí fazendo coisas erradas de madrugada. A gente desceu ontem, era 11h da noite. Quantas pessoas subindo ali de pé para ir adorar algo que Deus não ama, para ir adorar algo, sabe, coisas erradas, e achando que está no caminho bom, achando que está fazendo algo bom. Eu fico meditando, irmão, esse povo, ele não sabe o que faz, não sabe muitas vezes, não sabe o que está adorando, mas vai, irmão. E nós, crentes, não tiramos 1 hora, 2 horas para adorar o Senhor. Nós, crentes, não tiramos um momento de adoração a Ele. São preguiçosos, são pessoas preguiçosas, e muitas vezes não tiramos 1 hora, 2 horas para adorar a Deus, porque Ele fez mais por nós, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, e nós o que fazemos para Ele? Não fazemos nada. Essas pessoas de madrugada enchem, lotando a rua de pessoas, vão adorar um Deus que não é Deus, um Deus que não faz nada por eles, mas vão lá, tem a vontade de ir lá. E nós que fizemos para Deus, se nós fizemos 1 dia, 2 dias, a gente já não vai mais. Eu estou cansado, não vou não, hoje não. Sabe, Deus, Ele fica triste com isso. O Senhor, Ele fica triste, mas Ele entende, Ele sabe o que nós somos, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe que nós somos pessoas falhas, pessoas que não têm intimidade com Ele, porque quando você tem intimidade com o Pai, você não sai
sabe que tudo que você quiser, Ele lhe dá. Sabe por que muitas vezes a gente pede tanto e não é alcançado? É porque se Deus sabe, se Ele der, você vai desviar. Ele sabe, se Ele der algo a mais, você vai ser orgulhoso. Ele sabe, irmão. Jesus sabe, se der coisa a mais, pastorzinho, a nós, muitos de nós vamos desviar do caminho do Senhor. Ele dá só o necessitado, só aquele que Ele pode dar para comer, para fazer algo. E ali Jesus, Ele estava naquela cruz, naquela rua, com uma cruz pesada. Se a gente for estudar, a gente vai ver que aquela cruz era pesada. Era pesada mais de 80 a 100 quilos, aquela cruz. Era pesada. Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para Barrabás, um ladrão, um malfeitor, porque o homem era forte, e a cruz eles fizeram para ele, para que ele levasse a cruz. Ele era um condenado naquele tempo. Quem morria na cruz era condenado, era homem condenado. E Jesus se fez de condenado por nós. Ele se fez de condenado para nós entender que Ele nos ama. Sofreu naquela cruz, e ali carregando, e de repente apareceu um sirineu. A sirene era um negro, apareceu ali, e aí os soldados botaram ele para carregar a cruz de Jesus, ajudar ele. Onde muitos homens de Deus, muitas pessoas que Ele deu comida, muitas pessoas que Ele curou, estavam ali porque não ajudaram a Ele, porque disseram: não, nós vamos levar a cruz. Não dizia, irmão, não dizia. Mas apareceu um homem de fora. Quando eu tiver numa necessidade, Deus vai levantar uma pessoa de fora para te abençoar. Uma pessoa que não tem nada a ver com você, pessoas que não sabem quem é você. Ele vai levantar para te abençoar, para te ajudar, para carregar a tua cruz. Mas você, sabe, o de casa poderia estar ali: Senhor, eu vou ter soldado, tem que nós ajudar a ele. Poderia sim, o discípulo poderia ajudar Jesus a carregar aquela grande cruz. Poderia, irmão, poderia. E eu creio que os guardas iam deixar. Mas nenhum se fortificou a ajudar Jesus. Era bíblico? Sim, era bíblico. Jesus tinha que carregar aquela cruz? Tinha que carregar. Mas alguém poderia ajudar ele. Alguém poderia tomar um pouco as dores dele. Sabe, mas ninguém se fortificou a fazer isso. É hoje, se nós for ver na vida de hoje, se você vê, tem pessoas que veem um irmão sofrendo, ele torce para aquele irmão morrer. Em vez de orar por ele, em vez de abençoar ele, em vez de cuidar dele. Não todos, mas a maioria dos nossos irmãos, se puder pisar na cabeça dele, pisa. O que é isso? É falta de Deus. É falta de Deus no coração. É falta de Jesus no coração. Não tem uma intimidade com Jesus. Sabe, eu fico meditando, dizendo: Senhor, por quê? Sabe, um dia eu vi um testemunho de um homem. Era Jotinha, era o pastor Jotinha, muito velho, da Assembleia de Deus, fundador da Assembleia de Deus. E vi um testemunho dele que ele se encontrou com um lampião. Num certo lugar ele se encontrou com um lampião. E ali ele pregou para o lampião. E lampião, ele contou a história de Jesus que estava na cruz. E aí lampião disse: se eu pegasse esse safado, eu matava tudinho. Você entendeu? E ali ele ficou olhando. Então, você entendeu, irmão? Coisas que a gente vê, que a gente passa. Se a gente entender, a gente busca o Senhor com todo o amor que você tem por Deus. Amar o seu irmão. Sabe, Jesus, Deus deu 10 mandamentos para nós. Ele deu 10 mandamentos. Mas Deus sabia que nós não conseguiríamos fazer os 10 mandamentos. Deus sabia, sim. Ele sabia que nós não poderíamos. Nós não faríamos. Nós não fazemos. Tem hora que a gente não faz nem 2. Deus passou tudo para 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
amará o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são dois mandamentos que o Senhor nos deu para que nós possamos fazer. Será se nós fazemos esses mandamentos, irmão? Será se nós amamos o nosso irmão? Será se nós amamos o nosso próximo? Mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não. O nosso próximo são a pessoa. São pessoas que estão jogadas na rua, pessoas que estão ali no presídio, pessoas que estão, sabe? Eles são o nosso próximo. A gente tem que amar sim. Por quê? Porque nós estamos fazendo um dos mandamentos. Quando nós faz amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, nós estamos fazendo o primeiro mandamento. Será se nós amamos Jesus? Será se nós não só amamos Ele com nossos lábios? Será se Ele é tão assim que a gente não pode se apegar a Ele? Não é fácil, irmão. Jesus, ele estava naquela cruz, estava ali carregando aquela cruz ao pé do Calvário. Ao chegar lá, eles colocaram ali Jesus naquela cruz para pregar. A cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Jesus, ele tinha a mão mais pequena, e ali ele foi pregado. Ele não poderia matar, Jesus não poderia morrer antes, porque se ele morresse, ele não poderia. E aí, para pregar Jesus na cruz, teve que deslocar os ossos dele, sabe? Deslocar os ossos dele para poder pregar, porque a cruz era grande, a cruz era para Barrabás. Barrabás era um homem forte, e Jesus era mais fraco, era mais pequeno, e ali teve que deslocar os ossos de Jesus para poder pregar naquela cruz. E ali, quando eles soltaram no buraco aquela cruz, eles não botaram com carinho, não. Eles jogaram de uma vez. E quando bateu, as feridas se abriram. O prego nas mãos se abriram, a carne. E Jesus estava ali, pendurado naquela cruz. E ele olhava e dizia: Pai, ele não sabe o que faz. Sofrendo naquela cruz, bateram 39 chicotaram. Chicote naquele tempo era chicote de bater em judeu. Judeu apanhava com aquele chicote, porque era um chicote de bater e ele correr lá, correr sangue. E bateram 39 chicotadas, coisa que nós, homens, não aguentaríamos 3 chicotadas daquela, nós já morríamos, nós já perdíamos a rede. Jesus, ele levou 39 chicotadas. E ele não gritou. Se Jesus gritasse, a dor passava. Porque se você tentar com a dor, irmão, se você gritar, a dor passa. Na hora, a dor passa. Mas ele não. Ele estava ali, calado, como a ovelha muda quando vai para o matador. Estava ali, 39 cortados, não deu nenhum grito, não chorou, não reclamou, não blasfemou contra o Pai. Não. Tudo isso, irmão, por causa de mim e você, por causa de nós. E eu creio que naquela hora ele disse: Ô Pai, que nação ingrata, onde eu fui parar, que povo ingrato, eu morri por eles. Mas Jesus, naquele último momento que ele foi sozinho, na terceira vez, Jesus, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Foi a repetiu a mesma palavra. E ali ele disse: Pai, eu tenho que fazer. E ali, irmão, Jesus, ele já nos via na rua, trabalhando para dar uma comida para nossos filhos. Jesus, ele já via você, eu e você, correndo atrás do dia de serviço para alimentar nossos filhos. Olha, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, Jesus já nos via. Ele já no ventre da nossa mãe, ele já nos preparou. Ele já nos trouxe no ventre da nossa mãe. Ele já sabia, ele já nos conhecia. Você imagina? E ali ele não poderia. Se ele dissesse não, Satanás ia dizer: opa, a nação é minha. Se Jesus não tivesse morrido por nós, a nação, nós éramos de Satanás. Nós éramos de Satanás. Porque Jesus não tinha morrido, mas ele teve que morrer, teve
que ali naquela cruz, ali crucificado, morreu por cada um de nós, para nos dar vida, a vida é a vida com abundância. Jesus não quer que nenhum de nós se perca, irmão. Jesus, ele não quer que nenhum de nós se perca. Nós vamos se perder, se perder, é porque nós queremos. Mas ele não quer que nenhum de nós se perca. Aquele mais podre que está ali no lixo, comendo lixo, Jesus ama ele, já ama de coração, sabe, levanta pessoas, vai lá, filho, prega para ele me conhecer, e aí você vai lá e prega, aquela pessoa sai do lamaçal, sai do pecado, e vem para a igreja do Senhor, sabe, buscar ele. E aí começa Deus ali, aquela pessoa buscar com muito amor, com muita dedicação a Deus. Será se nós temos o primeiro amor? No primeiro amor a gente faz tudo por Jesus. A gente evangeliza, a gente prega, a gente adora Ele, louva Ele, a gente visita pessoas. Mas quando o amor está esfriando, eu tenho 50 anos de crente. Meu irmão, você pode ter 100 anos de crente, que vale é hoje, não é amanhã, nem ontem. Você pode ter 100 anos de crente, mas se você hoje não adorar, hoje não buscar, não vale o que você fez atrás, não vale, porque lá no céu não entra pecado. Então naquele último dia, você tem 100 anos de crente, mas se no último Jesus voltar, e você não estiver preparado, você vai ficar. Mas eu tenho 100 anos de crente, problema seu. Naquele dia você não estava preparado. Por isso, irmão, a gente tem que todos os dias, buscar o Senhor. Busque o Senhor com tempo e fora de tempo. Adore Ele, busque Ele, clame a Ele. Ele pode te ajudar? Sim, pode, irmão. Satanás, ele é sujo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele bota na sua cabeça que se você for por ali, tá bom. É mentira dele. Ele quer desviar você do caminho do Senhor. Ele quer tirar, não, toma um golinho de vinho que você não vai pegar. Satanás está lá, toma lá um golinho, e aí a pessoa vai lá e toma um golinho. E aí o inimigo entra na vida dele. Por que o inimigo entra na vida dele? Porque Deus não quer isso, Deus quer coisas melhores. Deus quer abençoar, Deus quer curar, salvar e libertar. É isso que Ele quer. E naquela cruz, Ele estava ali, ao lado de dois ladrões, dois malfeitores, estava ali, pregado naquela cruz, todos sangrando, uma coroa de espinho, com 17, os historiadores falam que eram 17 centímetros, cada espinho daquele, da coroa, 17 centímetros, e ali fincada na cabeça dele. Jesus morreu com a coroa de espinho, irmão, na cabeça fincada, para que nós entremos no céu com a coroa de ouro. Você imagina um Deus desse? Ali ele estava ali, e em cima os judeus colocaram, aqueles homens colocaram lá uma placa, Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. E aqueles guardas ficavam ali, mandando dele, disse, olha, tu não é rei, desce daí, olha, tu não é rei, tu não é curador, cura tu mesmo. E Jesus, ele ia olhar para aquela pessoa e dizia para o pai, ele não sabe o que faz, porque se soubesse não faria. Mas ali, ele estava ao meio de dois ladrões. Na esquerda olhou para ele e disse, olha, tu é rei, desce daí e tira nós daqui também. E ali Jesus se entristeceu com aquela palavra. Jesus se entristeceu o coração. Eu creio que ali na hora ele disse, eu disse, Pai, tanto que eu fiz com meus irmãos, o que eu fiz por eles, e o que eu recebo. Mas o ladrão da direita, irmão, ele olhou e disse, olha, não diz assim que nós estamos aqui porque pecamos, nós erramos, nós fizemos erro, por isso que nós estamos aqui. Mas ele não tem pecado, ele não tem pecado. Imediatamente Jesus levantou a visão para aquele homem, e aquele homem olhou para ele e disse, Rei, lembra de mim quando está no teu paraíso. E ali ele se alegrou e disse, Pai,
por ao menos um, Pai, por ao menos um se alegrou comigo. E ela disse: ainda hoje Jesus está no paraíso comigo. Foi salvo sim, Pai. Sim, foi salvo. No último momento da morte dele, foi salvo. Onde muitas pessoas, eu até levei crítica aqui quando eu falei essa palavra. Alguém se levantou e disse: olha, isso não existe, não foi salvo, aquele homem não foi salvo sim, irmão. A Bíblia que diz que ele foi salvo no último momento. Sabe, nós precisamos buscar esse Deus. Sabe, quando estava no mundo, quando Jesus estava pregando, ele foi tentado por muitos homens. Aquela mulher estava ali, foi até em adultério, e ali alguém levou aquela mulher. Olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, tem que apedrejar. E tu, o que é que diz? Jesus, eu creio que ele olhou para aquela mulher, ele não viu o homem, ele viu só a mulher. E aí olhou para ela, riscou no chão e disse: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora, porque todos eram pecadores. Mas eu creio, na minha consciência, na Bíblia não tem, mas na minha consciência eu creio, se ele tivesse levado o homem e a mulher, Jesus tinha mandado apedrejar os dois, porque era para cumprir-se a lei de Moisés, tinha apedrejado, mas eles quiseram condenar só a mulher. E o homem estava no meio daquela cambada, estava no meio daquele monte ali com pedra para matar ela. Jesus disse: não é justo, não é. Então, falou aqui que as pessoas, elas não apedrejaram a mulher, porque todos tinham pecado, sabe? Quando nós se lembra de Lázaro, quando estava morto, sabe? As pessoas diziam: ah, não, perdia se Jesus levantar, ele perdia, é mentira. Mas Jesus conhecia, sabia que naquele tempo tinha um passamento. Naquele tempo eu lembro dos meus avós que dizia que o homem ele morria, passava 3 dias. 3 dias ele se levantava. Era o passamento que o homem dava. Qualquer pessoa. Mas depois, com 4 dias já estava morto. E aí Jesus chegou naquele lugar e ele estava com 4 dias. E aí ressuscitou Lázaro com 4 dias. Quer dizer, todos tentaram Jesus, todos quiseram matar Jesus, mas não conseguiria. Mas ele se entregou à morte. Ele disse: olha, morte, eu vou me entregar a tu, porque tem que me entregar. E aí está consumado, Pai, está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E aí foi entregue o espírito a Deus. Mas 3 dias, meu irmão, 3 dias ele ressuscitou. E está vivo no nosso coração. Está vivo aqui para ouvir nós clamando. Está vivo para saber que ele ama cada um de nós. Está vivo porque sabe que nós precisamos dele em todo momento. Todo segundo a gente precisa dele. Sabe, a nossa família precisa dele. Sabe, eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus pela família dos obreiros, pelas famílias que ouvem a palavra, porque saibam que o Senhor o ama, mesmo que você não ame Ele, mas Ele te ama, mesmo que você não for fiel a Ele, mas Ele ama você, não vai deixar um segundo, está do seu lado, você só vai para o caminho errado se você quiser, mas saiba que Ele está do seu lado, ali contemplando a sua vida, sabendo que Ele tem algo com você, levanta você, abençoa você, cuida de você, você está aqui. Alguém chegou aqui, a família não veio, mas o Senhor que está aqui, está lá, cuidando da sua família. Ele é Deus onisciente, onipresente, Ele está aqui, está ali, está lá. Então, todos os momentos Ele está ao nosso redor para nos abençoar, que Ele sabe que o inimigo é sujo, Ele sabe que Ele pode lançar qualquer seta, e aí Ele está do nosso lado. O anjo do Senhor está do nosso lado, está ali nos abençoando, cuidando. É um Deus, irmão, e eu louvo a Deus pela nossa vida. Nós devemos agradecer a Ele todos os dias, todos os momentos.
todos os dias da nossa vida, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui. Eu já tinha morrido, não 4, 5 vezes, eu tinha morrido muitos anos, mas Deus tinha promessa. A minha esposa, Deus tinha promessa. A minha netinha, Deus tinha promessa. Sabe, a minha família tem uma história para contar. Toda a minha família tem algo para contar do Senhor. E os irmãos não é diferente. Os irmãos têm um testemunho para contar, cada um de vocês, o que Deus fez, o que Deus cuidou, o que Deus salvou, o que Deus libertou. Sabe, todos nós temos testemunho. Estamos aqui porque temos testemunho. Estamos ouvindo a palavra nessa noite porque Deus já fez algo na sua vida. E você entende que Ele nos ama. Você entende que Ele é primeiro em tudo na nossa vida. Sabe, propósito, Deus tem propósito, sim, irmão. Deus tem propósito na minha vida e na vida de vocês. Ele quer fazer o melhor. Ele quer cuidar da família de vocês. Deixa Ele estar na tua casa. Deixa Ele estar no teu coração. Sabe que quando Ele entra no teu coração, você é mudado imediatamente. Você passa a fazer coisas boas, você passa a cuidar de pessoas, você passa a fazer algo melhor para alguém. Sabe, Deus é assim. Quando Ele entra na minha vida e na sua vida, a nossa vida muda. A gente, mas eu estou passando uma vez, isso aí é normal. Se nós não tiver tribulação, se o crente não tiver tribulação, não está normal. Não está, tem que estar tribulado, que é para Deus abençoar, que é para saber que Deus está no controle. Muitas vezes o Senhor ele fica em silêncio com nós. A gente está orando, mas Senhor, eu oro tanto, Senhor, eu clamo tanto, eu oro tanto, morro de orar aqui, o Senhor não fala nada. E o Senhor disse, calma, filho, calma. Aí ele fica em silêncio. E você querendo levantar, você querendo fazer algo, mas está em silêncio com você. Irmão, eu aprendi uma coisa. Quando Deus está em silêncio com você, é porque coisas boas Ele tem para você. Lá na frente, Deus tem algo melhor. Aí Ele fica em silêncio para entender o que você quer. Se você vai se atribular, se você vai blasfemar contra Ele, aí sim, Ele fica lá em silêncio, para lá na frente dar o galardão, te dar a bênção na frente. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus morreu por nós, morreu naquele último dia, ressuscitou, durante 3 dias, para nos dar vida, para nos dar vida e a vida com abundância. Pessoas, Satanás é sujo, é para a mentira, é mentiroso. Pessoas dizem, olha, mas eu sou rico, tem isso e aquilo. Meu irmão, ricos somos nós. Nós somos ricos, irmão, porque tem Jesus no coração, a riqueza maior que nós temos. Não adianta ter dinheiro, o dinheiro se acaba. Não adianta ter carro novo, o carro se acaba. Mas Jesus não se acaba. Ele está todos os dias renovando o teu coração. Todos os dias está na tua casa, fazendo um milagre, nem tu vê. Tem hora que o milagre acontece na nossa vida e nós não percebemos. Deus cuida de nós, cuida da nossa família e a gente não percebe, sabe? Mas que nessa noite, Senhor Jesus venha abençoar, Senhor venha fazer milagre na tua vida, saber que Ele te ama, Ele tem promessa, Ele tem propósito na tua vida. Nada acontece na nossa vida se Ele não falar. Sabe que às vezes aconteceu um acidente com você, Deus levanta um vaso, ou uma pessoa, uma palavra, para te avisar, não vai por aí, que aí é perigoso. Ele levanta, irmão. Você não sofre nada sem o Senhor não te avisar. Não sofre. Só sofre se você quiser. Mas Ele manda alguém te avisar. Ele pode usar um mendigo de rua, pode. Pode usar aquele que está lá deitado, pode, irmão. Ele pode. E Ele muitas vezes usa pessoas que não tem nada a ver com você. Pessoas que não sabem nem quem é Deus. Ele vai lá e usa, vai lá, leva um recado. É porque tantas pessoas falaram de Jesus para você. Tantas pessoas dão profecia para você. E tem pessoas que se levantam, pessoas ignorantes que dizem, eu não creio em profecia. É burrice, irmão, porque Jesus ele veio pela profecia.
quem dava profecia no Velho Testamento, fala. Quem dava uma profecia e não se cumprisse, ele morria. E hoje não é diferente. Não é diferente. Se você der uma profecia, se não for de Deus, amém. A pessoa não fica triste, não. Mas ele morre. Não morre carnal, mas sim espiritual. Porque nós temos que abrir nossa boca quando for do Senhor. Quando o Senhor mandar, fale. Porque se você não falar, você está no grande preço. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira. Eu não ia pregar hoje, mas o Senhor me mandou que pregasse. E a gente tem que obedecer a Ele. Tem que obedecer. Se nós não obedecermos, são pessoas que nem a palavra da igreja. São pessoas aquelas loucas e as mulheres.